pessoal. Na aula de espanhol de hoje, nós iremos conhecer um pouco sobre a literatura da língua espanhola. Bom, gente, o autor que nós iremos trabalhar hoje será Miguel de Cervantes. Ele foi um romancista, dramaturgo e poeta castelhano, tinha grande influência sobre a língua castelhana, sendo a mesma chamada de La Lengua de Cervantes. A sua principal obra escrita foi Don Quixote e é considerado um dos melhores romances já escritos. Pronto, gente, vamos ver aqui algumas informações sobre a vida do Miguel, certo? Vamos ver aqui, olha, o nome dele era Miguel de Cervantes de Saavedra, os pais eram Rodrigo de Cervantes e Leonor de Cortinas, a data de nascimento dele foi no dia 29 de setembro de 1547, em Alcalá de Henares, que fica na Espanha. O falecimento dele foi no dia 22 de abril de 1616, aos 68 anos, e faleceu em Madrid, na capital da Espanha. A causa da morte informada foi diabetes tipo 2. Bom, gente, falando aqui sobre a nossa aula, que vai ser esse destaque, vai ser com relação a essa obra, a obra Don Quixote, que foi escrita por Miguel de Cervantes. Bom, gente, vamos entender um pouquinho o que traz esse livro, qual é a história, né? O livro ele conta a história de um fidalgo, que era chamado de Afonso Quijano, certo, gente? Que vive na região de La Mancha, né, na Espanha. Ele leva uma vida pacata, cuidando de suas poucas propriedades. Ele obtinha grande livraria em sua casa, que na época era algo raro alguém ter livraria na sua casa, certo? Por isso a sua grande fissura por novelas de cavalaria, que eram os livros que ele lia, né? Por conta da sua idade avançada e a influência dos livros de cavalaria, acaba por enlouquecer. Em sua mente, ele acreditava que deve estabelecer a ordem dos cavaleiros, para tanto, recorre a uma armadura enferrujada, que fora de seu bisavô, confeccionada com uma viseira de papelão, e se auto-intitula Dom Quixote de la Mancha. Como todo cavaleiro, ele precisava de quê? De uma dama quem honrar. Ele elege então uma lavradora que se conhece de vista e a chama de Dulcinea. Depois de tomar essas providências, ele monta em seu decrépito cavalo, o Rocinante, né, e foge de sua casa em busca de aventuras. Além de iludir Sancho, que era o seu grande escudeiro, né, com promessas de riquezas e prestígio. Assim, ele partiu para sua viagem em busca de aventuras. Ao longo dessas aventuras, que muitas vezes eram fruto da imaginação do fidalgo, ou seja, do personagem principal, eles apanharam, foram saqueados, enganados, levaram muitas surras e até os dentes do pobre foram quebrados. Mas todas as vezes ele dizia ser obra de um malfeitor ou de um feiticeiro que estava tentando tramar contra eles. Depois de inúmeros fracassos, surras, enfim, depois de inúmeros problemas que eles sofreram, né, o Cavaleiro da Lua Branca, Sansão Carrasco, desafiou Quixote para um duelo, com a condição de que, se vencesse, o fidalgo abandonaria os feitos da cavalaria e voltaria à sua casa, sua sobrinha e suas obrigações antigas. Quixote aceitou e, é claro, perdeu a luta. Ao voltar para sua casa e ser tratado de seus ferimentos, Quixote, agora como Afonso Quijano, né, que é o nome em espanhol, recuperou a sua consciência e deixou as prometidas fortunas a Sancho, que era o seu escudeiro com quem fez todas as viagens com ele, as suas propriedades, a sua sobrinha, e se vai, deixando a todos o conselho de não ler livro algum de cavalaria andante ou perder o controle de sua imaginação ao ler qualquer livro. Bom, gente, vamos destacar aqui alguns personagens que fizeram parte dessa obra que tiveram grande destaque. Temos o Sancho Panza, né, que era o companheiro de Don Quixote, que era esse personagem aqui, que já era um senhor de idade, mais idoso. El Rússio, que era aqui o cavalo que o Sancho andava, e o Rocinante, né, que era o cavalo do Don Quixote. Aí vamos para os personagens, para explicar um pouquinho aqui. O Don Quixote era um fidalgo que, após ler muitos livros sobre cavalaria andante e também devido à sua idade, passou a ter delírios sobre ser um cavaleiro. E ele representa o lado espiritual, sublime e a nobre da natureza humana, né? Enfim. Seguindo aqui, gente, com Sancho Panza, que era um camponês ignorante, porém muito astuto, que sempre dava um jeito de se sobressair em diversas situações. O Sancho Panza aqui, ele era mais ligado à questão do interesse, né? E passou a ser o escudeiro leal do Quixote, com a ilusão de ser governador de uma ilha e possuir grandes riquezas. E ele vai representar o lado materialista do ser humano.
O Rocinante era um burro velho e de magra, bem magro, de aparência feia, mas que aos olhos de Don Quixote ele virava um lindo alazão, ou seja, virava um lindo cavalo. Por fim, nós temos Dulcinea del Toboso, né? Que no caso era a mulher por quem Don Quixote era apaixonado, né? De acordo com a loucura que ele tinha depois que ele passou a se imaginar como um cavaleiro. E ela era a grande musa, a grande mulher que existia no coração e na mente do Don Quixote. As aventuras, né? Numa delas, ele quase foi esmagado junto com o Sancho por uma enorme roda de um moinho de água, pensando que eram gigantes. Cismou também que o barquinho sem remo que se encontrava às margens do rio Ebro era encantado e o levaria até uma fortaleza próxima, onde havia um valente cavaleiro, o qual ele iria libertar. Lutou com touros e tentou lutar com leões. Libertou prisioneiros, apanhou dos mesmos, defendeu os inocentes e ganhou alguns duelos. Bom, gente, aqui vocês podem baixar esse material que eu estou também disponibilizando na pasta de vocês e vai ter um link onde tem um curta-metragem de aproximadamente 6 minutos e meio contando algumas aventuras do Don Quixote na obra, certo? Então aqui é bem legal, é uma animação. Se vocês quiserem, basta clicar nesse link para que vocês possam conhecer um pouco dessa história já em formato de filme de curta-metragem, certo? Bom, gente, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar algumas frases célebres dessa obra de Don Quixote, certo? Algumas frases são: a liberdade, Sancho, não é um pedaço de pão. O medo é que faz que não vejas, nem ouças, porque um dos efeitos do medo é turvar os sentimentos e fazer que pareçam as coisas outras do que são. Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando se sonha juntos, é o começo da realidade. A força de tanto ler e imaginar foi me distanciando, certo, pessoal? Da realidade ao ponto de já não poder distinguir em que dimensão vivo. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre esse autor e sobre essa grande obra que acabou lançando o espanhol para o mundo. E, de acordo com as informações e as buscas que eu fiz, é a obra mais traduzida depois da Bíblia, certo, gente? É o segundo livro mais traduzido no mundo. Daí a importância dessa obra para a língua espanhola. Então, pessoal, aguardo todos vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!